Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos continuar falando de Kakegurui, um anime que se passa em uma escola onde os estudantes do local são viciados em apostar. Essa é a quarta parte, e para conferir as anteriores, acesse a playlist de Kakegurui que está linkada aqui no card. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com Ryota assistindo um videoclipe de Yumemi. O garoto encontra Yumeko na entrada do colégio e Yumeko pergunta para Ryota o que o garoto estava assistindo. Então ele explica que estava ouvindo uma cantora pop, que é membro do conselho estudantil, chamada Yumemi. Ryota acrescenta que no Grêmio, a cantora é responsável pela publicidade e que Yumemi tem um fã-clube muito grande dentro da escola, com alguns de seus vídeos alcançando a marca de 3 milhões de views. Kirari está no heliporto da escola com Uririka, que é a vice-presidente do Grêmio. A presidente está prestes a entrar em um helicóptero, até que Sayaka chega no local e pergunta onde a presidente estava indo, com Kirari respondendo que tinha assuntos para tratar fora do colégio. Então Sayaka se mostra muito preocupada, dizendo que aquele não era um bom momento para sair, já que Yumeko havia derrotado a apostadora de elite Midari. A presidente do Grêmio tenta tranquilizar a garota, falando que iria cuidar de Yumeko e que Sayaka poderia tomar conta do resto. Uma semana depois, nós vemos Sayaka com uma expressão de decepção, falando em seus pensamentos que o Grêmio estudantil estava mais separado do que nunca, com alguns dos integrantes brigando por poder e outros que só pensam em si mesmos. Sayaka acrescenta que a chegada de Yumeko na escola bagunçou as coisas por lá. De repente, Kaede e Yuruna questionam Sayaka sobre o sumiço da presidente, e a garota responde que não sabe o paradeiro de Kirari. Então Kaede diz que a decisão do que fazer com Midari e Yuriko caberia ao conselho, já que a presidente estava ausente no momento, acrescentando que é inaceitável o fato de Midari perder para um bicho de estimação como Yumeko, e que Yuriko só venceu pois Kirari chegou lá para ajudar, criando uma trapaça para impedir que Yumeko ganhasse a aposta. Kaede finaliza comentando que a reputação do Grêmio está em jogo, até que Midari se aproxima de Kaede e pergunta por que o garoto não tenta vencer Yumeko. Então ele responde que não perderia tempo jogando contra um bicho de estimação, com Midari rebatendo, falando que Yumeko é confiante e que acredita em seus amigos, tendo todas as características de uma vencedora. Até que daqui a pouco, a maluca começa a se empolgar um pouco mais, se é que vocês me entendem, dizendo que precisava ir ao banheiro, com Kaede a chamando de pervertida. Yuriko comenta que o que mais assusta em Yumeko é que se a garota desafiar a presidente e vencer, Kirari pode acabar virando um bicho de estimação. Então Sayaka fala que não deixaria isso acontecer com Kirari, com Yuriko propondo que eles cobrem a dívida de Yumeko, para tirar parte do dinheiro da garota, assim impedindo que Yumeko realize perigosas apostas com altos valores de ienes. Entretanto, Kaede diz que a presidente Kirari havia os proibido de fazer isso, acrescentando que tem um plano de vida feito especialmente para Yumeko, se a garota não pagar o que deve. Então Yumemi, a estrela pop, diz para todos que cuidaria de Yumeko, e Kaede fala que ajudaria Yumemi com os preparativos. Porém, sem sucesso, Sayaka tenta os impedir, comentando que eles deveriam seguir as ordens da presidente. Ryota, Yumeko e Mary estão na cafeteria do colégio. De repente, Itsuki chega ao local trazendo consigo um presente para Yumeko. Então Mary comenta que a garota havia sido expulsa do Grêmio estudantil há alguns dias, e que Itsuki só queria criar uma falsa amizade com Yumeko para descobrir as fraquezas delas, com o objetivo de retornar ao conselho do Grêmio. No início, Itsuki nega, mas logo em seguida conta que o seu pai é um homem muito severo, que a mandou para o colégio com a intenção da garota participar do conselho, para Itsuki criar contatos com a elite política e financeira. A garota acrescenta que se não recuperar a cadeira no conselho, o seu pai a deserdaria, e que há boatos rondando pela escola de que Yumeko pode se tornar a nova presidente do Grêmio. Então por esse motivo, Itsuki queria apoiar Yumeko, com a intenção de conseguir retornar ao conselho estudantil quando Yumeko assumir o cargo de presidente. Ryota comenta que Yumeko só está jogando porque gosta de apostar, mas que por algum motivo ela desperta a atenção dos demais alunos do local. Então Yumeko segura as mãos de Itsuki e diz que ambas serão boas amigas. Mas ao olhar a cena, Mary fica um pouco desconfiada por Yumeko estar sendo tão boazinha. No show de Yumemi, nós vemos um momento com grande poder de te causar vergonha alheia, com Shinoji, líder do fã-clube de Yumemi, falando para a cantora que assistiu os vídeos dela com 5 celulares diferentes para aumentar os números de visualizações, acrescentando que qualquer um que não visse os videoclipes de Yumemi ao menos 100 vezes por dia não era digno de ser fã da cantora. Yumemi está em seu camarim lavando as mãos depois de ter cumprimentado o líder do seu fã-clube. Então, com muita raiva, a cantora chama seus fãs de porcos nojentos, até que a assistente de Yumemi, chamada Saori, pergunta se não era melhor cancelar os encontros com os fãs depois dos shows, e a cantora responde que não pode, visto que o fato de Yumemi interagir com seu público é o que os faz serem tão fiéis. A cantora pega uma das fotos de Yumeko que estava em seu camarim e pergunta quando Saori iria entrar em contato com a garota. Então a assistente responde que poderia enviar uma mensagem amanhã mesmo, e que Kaede já estava cuidando do orçamento. Yumemi rasga a foto da garota ao meio e fala que queria ver Yumeko apostar a própria vida. No dia seguinte, Yumeko conta para Ryota que iria apostar com Yumemi. Ryota diz em seus pensamentos que Yumeko havia derrotado vários membros do conselho, e por conta disso, o Grêmio queria vingança
vingança contra ela. Em uma rápida conversa, Kaede planeja junto com Yumemi tomar controle da escola, enquanto a presidente Kirari está ausente. Algum tempo depois, Yumeko e Ryota estão na entrada do camarim de Yumemi. Então a assistente da cantora diz que teria que os revistar antes de entrarem, para ter certeza que não estão com microfones ou câmeras escondidas. Dentro do camarim, Yumemi diz se lembrar de Ryota, comentando que ela se lembra do rosto de cada um dos seus fãs. Então o garoto começa a ficar um pouco sem jeito perto da cantora. Yumemi diz que o valor da aposta seria de 50 milhões de ienes, e se Yumeko perdesse, a garota seria obrigada a formar uma dupla musical com a cantora. O nome bizarro da dupla seria as Irmãs Cremosas e Sonhadoras, acrescentando que Yumeko teria que dedicar toda a sua vida para ser uma estrela, com aulas de canto e de dança. Até que Yumeko pergunta o motivo da cantora querer ser tão famosa, com Yumemi respondendo que fazia de tudo para ver seu público feliz. Então Yumeko pede para a cantora não mentir e contar o real motivo, logo em seguida revelando que tinha uma carta de um dos fãs de Yumemi, que a cantora havia rasgado em vários pedaços. E sem saída, Yumemi decide contar que seu verdadeiro sonho é ganhar um Oscar, comentando que desde pequena ela sonha com isso e que tomou a decisão de entrar para a escola com o objetivo de usar a influência da instituição para alcançar o seu sonho. E quando ela fosse famosa o suficiente, trocaria de carreira virando uma atriz e conseguiria papéis em filmes de Hollywood, para finalmente conquistar o seu sonhado Oscar. A garota finaliza insultando seu público novamente. Então Yumeko elogia seu objetivo e diz finalmente entender o porquê Yumemi continua com a carreira de cantora, mesmo odiando seus fãs. De repente, Yumeko pega um gravador que estava escondido na roupa de Saori, revelando que gravou toda a conversa, inclusive a parte em que a cantora ofende seu público. Então Yumeko decide apostar o gravador com Yumemi. Saori finalmente percebe que Yumeko colocou o gravador em sua saia, antes dela deixar ambos entrarem no camarim. Então a dupla deixa a sala e Yumemi jura vingança contra a garota. Logo após isso, a cantora começa a pensar que Yumeko tinha uma chave mestra, por ter conseguido entrar na sala e roubar a carta, com a cena cortando para Runa mandando uma mensagem para Kirari. A garotinha comenta que as coisas estavam ficando interessantes, nos mostrando que Runa estava de olho na situação. Depois disso, Yumemi apresenta Yumeko em seu show, com Yumeko usando uma roupa e um penteado de idol pop. Então o narrador começa apresentando um jogo que se chama Disputa da Fama, onde ambas vão participar de diversas provas. Cada prova vencida gera um ponto que pode ser usado em uma espécie de jogo da velha, onde quem formar uma linha primeiro vence a disputa, e leva 50 milhões de ienes. A aposta começa, e Yumemi joga o dado para determinar qual será a primeira prova. O dado acaba caindo com o número 4 virado para cima, e a prova correspondente é uma disputa de canto. A regra do duelo de canto envolve usar um aplicativo de avaliação vocal de 2 celulares diferentes, escolhidos aleatoriamente entre as pessoas que estão na plateia. Mary comenta que a aposta estava mais justa do que ela imaginava, então Yumemi dá início à disputa, cantando a sua canção chamada de Poker do Amor. Depois de acabar de cantar, a nota da idol fica em 85 pontos. Logo em seguida é a vez de Yumeko. A garota escolhe uma música mais melancólica com o nome de Aogeba Totoshi, garantindo a incrível pontuação de 98 pontos. Portanto, Yumeko ganha um score para marcar um jogo da velha, e inteligentemente, a garota decide marcar o ponto do centro. Até que Yumemi se aproxima de Yumeko para falsamente elogiar a sua rival, mas em seus pensamentos, a idol pop diz que Yumeko não tinha a menor chance de vencer, e que o destino da garota era dormir com cada executivo da cidade e virar atriz de filmes adultos. Na plateia, nós vemos que os membros do Grêmio também estão assistindo o confronto. Então Kaede comenta que Yumemi estava se segurando, somente para parecer que é uma disputa acirrada. Entretanto, Runa começa a questionar Kaede sobre toda essa confiança. O dado é jogado novamente por Yumemi, e a prova escolhida da vez se chama Jogo de Solteirona. O objetivo do jogo é testar as habilidades de atuação e estratégicas de Yumeko e Yumemi. Essa disputa consiste em achar os ases sem pegar nenhum coringa no processo. A idol diz em seus pensamentos que deixaria Yumeko vencer essa prova, com a intenção de dar uma virada dramática e vencer a aposta com mais emoção. Então, para ajudar Yumeko a vencer a disputa, Yumemi marca o coringa com uma pequena dobra na ponta da carta. Yumeko pega um dos ases, vence o jogo e marca mais uma cobrinha no jogo da velha. Até que o intervalo do programa é chamado, e quando voltam dos comerciais, Yumemi havia trocado de roupa para um lindo vestido. Entretanto, para surpresa de todos, Yumeko voltou do camarim usando seu uniforme escolar. A garota diz que se sente mais confortável na sua roupa de escola. Então pulamos vários jogos e logo chegamos no duelo número 6. E o nome do sexto jogo é Conheça os Seus Fãs, onde o objetivo é acertar o mês de aniversário de um dos espectadores da plateia, que é escolhido aleatoriamente pelos dados, e quem der um palpite mais próximo ganha a disputa. Então Yumemi diz que sabe o mês do aniversário de todos os membros do seu fã-clube, acrescentando que aumentou o valor do ingresso para garantir que somente os participantes do seu fã-clube viessem ao show. Até que Yumeko decide jogar os dados e o escolhido para subir até o palco é Mary. Yumemi entra em choque por Mary ter sido escolhida, já que não sabia o mês de aniversário da garota. Então a idol pop começa a pensar que a sua oponente possa ter trapaceado com os dados, já que Mary é amiga de Yumeko. O narrador dá início ao jogo,
e ambas precisam escrever em uma carta o número do mês que corresponde ao aniversário de Mary. Yumeko começa a escrever, e Yumemi tenta prever o número que a sua rival desenhou no papel, observando o movimento de sua mão. A Idol começa a pensar que Yumeko havia desenhado um 6, mas logo em seguida muda de ideia, achando que a sua oponente poderia ter deixado a carta de ponta cabeça para a enganar, dando a entender que o 9 parecesse o número 6. Portanto, Yumemi decide escrever o número 9, que representa o mês de setembro, até que o narrador manda mostrarem as cartas. Yumeko havia realmente colocado o 6º mês, e ao perceber isso, Yumemi fica apavorada e diz que exagerou em seu raciocínio. Mary é questionada sobre o mês de seu aniversário, e a garota responde que era em março, o 3º mês do ano. Portanto, por se aproximar mais do resultado, Yumeko ganha acesso à disputa, marcando uma linha no jogo da velha e vencendo a aposta no valor de 50 milhões de ienes. Yumemi fica zangada com o resultado e pergunta o motivo de Yumeko ter colocado junho. Então a garota responde que só tinha chutado e que por sorte acabou acertando. Então Yumemi fica desolada ao perceber que perdeu por pura sorte, com Yumeko respondendo que a sensação de se sentir impotente é a essência das apostas. Logo em seguida, se aproximando de Yumemi e cobrando a dívida com um olhar sinistro no rosto. De repente, Saori chega até o local com uma maleta contendo o dinheiro de Yumeko. Saori diz que pagaria uma quantia maior se Yumeko não revelasse o áudio da Idol xingando seus fãs, pois isso poderia acabar com a carreira de Yumemi. Então, surpreendentemente, a Idol fala para Yumeko revelar o áudio. Yumemi tomou essa decisão porque se sentia incapaz de realizar seu sonho de ganhar um Oscar após perder para Yumeko. A gravação da Idol insultando seu público é revelada para todos no show, e Yumemi pega o microfone e diz que aquela voz do áudio é realmente sua, mas que sente muito e agradece o apoio de seus fãs durante todo esse tempo. A Idol Pop começa a pensar que a sua carreira havia acabado junto de seu sonho, mas de repente, os fãs de Yumemi começam a dizer que amam incondicionalmente a cantora, não se importando com o que Yumemi pensa sobre eles. Logo em seguida, a Idol agradece o apoio de seu público, dizendo que enquanto eles a apoiarem, o sonho dela continua vivo. Então Yumeko e Yumemi começam a cantar juntas. Após a música, Yumeko revela que recebeu a carta rasgada do fã de Yumemi de forma anônima, ou seja, sem saber quem havia enviado. Yumeko acrescenta que a carreira da Idol poderia ter sido destruída. Logo, todos no local começam a se questionar quem havia enviado a carta para prejudicar a cantora, até que Yumemi começa a pensar que o responsável por isso é Kaede, já que ele organizou o evento. Então, ao som de vaias, Kaede se dirige até o palco e fala que não era responsável por sabotar Yumemi, e que ele tem a intenção de se tornar o novo presidente do Grêmio. Ao ouvir isso, Yumeko propõe uma aposta entre ela e Kaede, com o prêmio da aposta sendo ter a sua opinião prevalecida sobre o ocorrido, já que não haveria nenhum julgamento para provar quem sabotou Yumemi. Kaede responde falando que não iria jogar com um bicho de estimação como Yumeko. Então a garota usa o seu colar de bicho para fazer uma aposta oficial, deixando Kaede sem escolha a não ser aceitar. Fala galera, o que vocês acharam desse episódio cheio de reviravoltas? Ficaram surpresos quando os fãs perdoaram Yumemi? Me contem nos comentários. E se titãs colossais invadissem a sua cidade após destruir uma grande muralha, o que você faria? Quer dar uma olhada no que aconteceu? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.